Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar de novo sobre a produção de discursos no meio político. E como não podia deixar de ser, eu quero falar sobre o ato de domingo, chamado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e promovido por bolsonaristas, enfim, aquela coisa toda, né, que foi na Avenida Paulista, no último dia 25, domingo que passou. Bom, eu quero falar sobre esse ato a partir da produção de alguns discursos e do pós-ato que trouxe algumas coisas interessantes. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre o tamanho do ato. Que mensagem passa, né? Que discurso a gente pode construir a partir do tamanho do ato? Bom, os bolsonaristas estão falando em 750 mil pessoas, 600 mil pessoas, enfim. E a única medição mais séria que houve foi uma medição feita por um grupo de pesquisa ligado à Universidade de São Paulo, que mediu então o público em 185 mil pessoas. Tem gente que acha que tem um pouco menos, tem gente que acha que tem mais, enfim. Com certeza 750 mil não tinha, algo em torno de 150 mil, 100 mil, 200 mil, um pouco mais, um pouco menos. O que importa nessa situação é a gente perceber algumas questões. Primeiro, o bolsonarismo continua sendo uma corrente política que demonstra força. Porém, menos força do que demonstrava antes. Porque a gente não pode esquecer que não houve ato, quando o Bolsonaro convocava atos antes, né, 7 de setembro, ou todos os atos que ele convocou, os atos eram convocados em vários lugares ao mesmo tempo. Dessa vez foi só em São Paulo, ele inclusive pediu para que as pessoas não fizessem atos em outros lugares e tudo mais. Então veja, um ato só único em São Paulo, que foi chamado por muito tempo, financiado pelo pastor Silas Malafaia e por empresários que trouxeram ônibus, caravanas e a gente sabe de tudo isso. Juntar 185 mil pessoas não chega a ser uma demonstração de força política tão grande assim. Não estou dizendo que é uma demonstração de força desprezível, mas não é também uma demonstração de força política. A força política do bolsonarismo está em decadência. E isso dava para ver, inclusive, em como eles não estavam bem humorados no ato, né? Todo mundo de cara amarrado, todo mundo. Tudo bem que eles sempre foram assim, mas se o ato tivesse realmente aquela coisa toda, né, eles estariam um pouco mais felizes e não estavam. Então, assim, em relação ao tamanho do ato, a gente pode deduzir a partir disso que o bolsonarismo está perdendo força. Ainda é uma força política forte, não é uma força política desprezível, mas está perdendo força aos poucos. Talvez não na velocidade que a gente quisesse, né? Talvez a gente quisesse que tivesse até menos gente, mas com certeza está perdendo força, porque tinha bem menos gente do que eles imaginavam e queriam que tivesse. Bom, uma outra coisa que eu quero analisar também é uma coisa imagética, né? Tinha durante o ato, né, bandeiras de Israel sendo vendidas, as pessoas usando bandeira de Israel e tudo mais, né? E aí tem até um vídeo feito por um jornalista do Brasil 247 que pergunta para uma senhora, esse vídeo chegou a viralizar, né? Pergunta para uma senhora por que ela está usando bandeira de Israel e tal. E ela fala, porque nós somos cristãos e Israel é cristão também. E aí o repórter fala, mas você não sabia que Israel não é cristão, né? Quer dizer, 74% da população de Israel segue o judaísmo, né? Então assim, e o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. Eles vêm da mesma tradição, eles podem vir da mesma tradição, mas eles são doutrinas religiosas diferentes e em alguns aspectos até divergentes. E da onde vem essa confusão? Essa confusão é feita por lideranças neopentecostais, como o Silas Malafaia, Marco Feliciano, a própria Michele Bolsonaro, Damares Alves, essas lideranças religiosas que resolveram misturar mais ainda, mais do que se misturava, né? Bolsonaro já vem fazendo isso faz tempo, a questões religiosas com questões políticas. E por que eles resolveram misturar? Vamos pensar bem um pouco.
O Bolsonaro se elege em 2018 e apesar de ele se eleger com um discurso antipolítica, ele se elege abraçado pela política tradicional, né? Ele faz lá um conchavo com o Centrão, enfim. Tanto que ele entrega o governo nas mãos do Centrão. Só que a política tradicional não ficou bem com o Bolsonaro, eles não gostaram muito, né? Óbvio, sempre tem gente que gosta. Mas a política tradicional meio que jogou o Bolsonaro para escanteio, né? E qual é a maneira que o Bolsonaro tem de continuar com determinada força política? Misturando esse discurso religioso com o discurso político cada vez mais. Por quê? Porque aí ele pega os pastores, né, neopentecostais, esses que eu já citei e outros, e usa esses pastores para, através do discurso político, continuar arrebanhando alguma força política junto a determinados segmentos da população. E aí essa confusão que se faz com Israel, logicamente, tem a ver com o fato do governo brasileiro se colocar frontalmente contra Israel, e aí ele se coloca a favor e mistura todo esse discurso político, que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Dizer que é cristão e tal. Só que tudo é tão fake nessa política da extrema-direita que algumas bandeiras de Israel que estavam lá no ato tinham estrelas de 5 pontas, tinha um pentagrama, e a estrela de Davi, que está na bandeira de Israel, é uma estrela de 6 pontas. Então até a bandeira é fake, né? Aí eu quero analisar o discurso do Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ele não podia se encontrar com o Bolsonaro por conta da lei, né? Eles estão sendo investigados e eles estão proibidos de se encontrarem. Então ele foi para o ato antes do Bolsonaro chegar, falou por 15 segundos e foi embora. E falou, vocês tornaram o PL o maior partido do Brasil. Aí falou lá o slogan, Deus, Pátria, mas falou tudo errado, enfim. Então vamos analisar isso. Primeiro, o Valdemar da Costa Neto, ele é político mesmo. Ele é o elo entre a política, ele é um elo que existe, talvez o único elo que existe entre o bolsonarismo e essa política tradicional. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro pegou o PSL para ele em 2018, tentou pegar para ele em 2018 se elegendo, o PSL se transformou na segunda maior bancada da Câmara, um partido grande, e o bolsonarismo implodiu o PSL, né? Implodiu. E se o Valdemar da Costa Neto não tomar cuidado, vai fazer a mesma coisa com o PL. Porque é isso. O PL ele é um partido da política tradicional, ele é um partido do centrão. Os bolsonaristas não estão nem aí, eles se elegem pelo partido porque eles precisam de um partido. O Bolsonaro foi para o PL, vai todo mundo para o PL. Mas eles não estão nem aí para partido, eles querem fazer as atrocidades deles, falar as atrocidades deles. Então, o bolsonarismo perde força, o PL ainda é um grande partido, mas corre o risco de implodir se o Valdemar da Costa Neto não ficar esperto. E ele foi esperto por quê? Porque ele foi lá, falou e se mandou. Aí vem o discurso da Michelle Bolsonaro, que é justamente o discurso de tom religioso, messiânico, justamente para tentar manter essa mistura entre religião e política bem forte. Aí vem o Silas Malafaia e faz aquele discurso que ele está fazendo, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para ser preso, né? Porque ele quer se tornar um mártir, mas a justiça, por enquanto, está sendo bastante inteligente e não fazendo nada com ele. Obviamente, se ele continuar extrapolando, ela vai fazer, né? A justiça vai fazer, porque ele está cometendo crimes, mas ele está louco para ser mártir. E aí ele está se dando mal porque ninguém está colocando ele nesse papel de mártir, né? Ele está pregando só para convertidos. E o discurso do Bolsonaro foi aquele discurso meia boca, né? Meia boca, porque ele primeiro, né? O que teve de mais significativo, todos eles falaram aquelas bobajadas de sempre, né? De aborto, de ideologia de gênero, de liberdade, de ditadura comunista, de não sei o quê, tudo eles falam todas essas bobajadas. Mas a coisa mais marcante que o discurso do Bolsonaro teve, e que ele ficou pianinho, ele fez um discurso pianinho, né? Porque ele não queria se comprometer, porque ele é tão valentão, mas na hora de falar, ele dá para trás, ele amarela,
né? A parte mais importante do discurso foi ele dizer que sabia da minuta, né? Ele confessou não só que teve contato com a minuta. Então, quer dizer, além de tudo, foi meio idiota, né? Mas tudo no bolsonarismo é tosco, é tacanho, é esquisito demais. As pessoas, sei lá, as pessoas estão meio doentes, mas enfim. E aí, analisando tudo isso, a conclusão que eu chego é: o ato não serviu para absolutamente nada, né? Foi um ato totalmente inócuo. O Bolsonaro ganhou as manchetes durante 3, 4 dias, né? Vamos pensar uns 2 dias antes, 2 dias depois. Mas eu acho que a prova maior de que o ato não atingiu o objetivo que eles pretendiam é que 2 dias depois, né, na terça-feira, o Bolsonaro já estava dando uma entrevista na Revista Oeste, implorando anistia, uma coisa que ele fez no ato, pedindo anistia e tal. Quer dizer, ele teve que ir em outro veículo, ele teve que ir num veículo de comunicação, que é da imprensa, mas é uma revista, a Revista Oeste é uma revista assumidamente bolsonarista, para repetir tudo o que ele disse no ato. Então a gente tem aí uma prova bem evidente de que o ato não atingiu o objetivo que eles queriam, né? E não atingiu mesmo, porque no final das contas, teve o ato, se fez esse barulho todo para absolutamente nada. Por quê? Porque a justiça não vai parar de investigar o Bolsonaro, não vai ter anistia aos golpistas que tentaram um golpe de Estado, nem aos que já estão presos, nem aos que ainda serão presos. E o Brasil continua, o governo continua governando, está tudo certo, e a gente fica esperto com essa força política chamada bolsonarismo, porque ele está perdendo força, mas ele ainda tem os dentinhos arreganhados. Então a gente fica esperto com ele para ele não morder. Mas só. Então toda essa coisa em torno do ato do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, porque não sei o quê, isso vai aos poucos, né? Vai esvaindo, né? O poder do Bolsonaro está se esvaindo aos poucos. E o Bolsonaro sabe disso, né? Tanto que ele teve que continuar, e ele vai continuar nos próximos dias com esse discursinho de anistia e tal, porque ele viu que o grande ato dele não serviu para absolutamente nada. Então, na verdade, no final das contas, esse ato, parafraseando Shakespeare, foi muito barulho por nada, né? Porque assim, não aconteceu nada, foi um ato, acabou. Quem era bolsonarista continua sendo bolsonarista, pelo menos grande parte. Quem era em cima do muro talvez esteja enxergando que o Bolsonaro, inclusive, é covarde, né? Ele que sempre pregou que era machão é um covarde, porque na hora de dar depoimento para a Polícia Federal ele fica quietinho, né? E que a justiça não vai arredar o pé. As investigações vão continuar, o país vai continuar, tudo vai continuar e o Bolsonaro logo, logo estará no lugar que lhe é devido, a cadeia. É isso. Eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha. Enfim, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, deem o like aí, né? Se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. A gente precisa aumentar o número de inscritos aí para continuar fazendo esse trabalho que a gente está fazendo com muita luta, né? Porque a gente, quando fala de política, fala da política da esquerda mesmo, né? Porque a gente é de esquerda, né? Quer dizer, o canal aqui é formado por pessoas de esquerda. Até mais à esquerda do que à esquerda, enfim. E tirando o assunto de política, a gente fala de arte, de literatura, que também são assuntos que são interessantes, mas que a gente precisa angariar pessoas aí interessadas nesses assuntos para a gente poder fazer o nosso trabalho crescer cada vez mais, tá bom? Visitem nosso blog, nossas redes sociais, visitem o site da editora A Literação, né? Se você é escritor e está querendo publicar um livro, lá, vai dar uma olhada lá no site. E se você é leitor ou leitora, vai lá ver os livros que a gente já tem lançados, tá bom? Eu tenho certeza que você vai achar algum livro bem bacana para você ler. É isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.